Olá, labuteiros! Como é que vocês estão? Às vezes a gente tá na nossa vida com uma decisão de que vamos seguir numa trajetória. Fazemos cursos, nos desenvolvemos, só que muitas vezes aquela trajetória não dá o retorno financeiro que a gente precisa. Como é que a gente vai transformar a nossa vida, escolher uma graduação, ganhar dinheiro, porque afinal, vivemos num mundo capitalista, mas a gente pode pegar aquele nosso sonho antigo e trazer para nossa realidade. Bom, o Matheus conseguiu. Ele sempre quis ser ator, e conseguiu trazer tudo que ele aprendeu no teatro, tudo que ele aprendeu nessa formação do jornalismo. Hoje, ele trabalha como comunicador empresarial, uma possibilidade que muita gente desconhece que a comunicação social pode oferecer. Vamos descobrir essa história, conhecer como é que ele conseguiu fazer essa fusão desses dois mundos que ele sempre foi apaixonado dentro da jornada dele. Vamos lá? Matheus, me conta como é que foi a história até você decidir fazer jornalismo e o porquê. Bom, eu venho do teatro, eu comecei estudando arte e o meu sonho sempre foi trabalhar com teatro, trabalhar com cinema, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer aquilo. Só que chegou um momento da minha vida que eu comecei a olhar e falar, cara, eu preciso também de algo que me dê dinheiro. Infelizmente, a cultura aqui no Brasil não é tão valorizada e aquilo me incomodava muito. Além de ter uma pressão muito grande da minha família em relação, Matheus, a gente sabe que você gosta disso, que você ama isso, mas isso não tá te dando um retorno. E eu falei, cara, mas assim, como que eu posso então não me desapegar do meu gosto pelo teatro, do meu gosto pela arte? E como que eu posso identificar oportunidades dentro da grade de matérias, dentro da grade de cursos disponíveis, que dessem um match, né? Um pouco um match com teatro, com arte, e acabou chegando comunicação na minha vida. Eu falei assim, teatro é comunicação. Né? Então, de que forma eu conseguiria unir as duas coisas, mas ao mesmo tempo olhando para algo que me desse um retorno financeiro no futuro, mas que eu não deixasse de gostar, de praticar o que eu vinha estudando durante muito tempo e o que eu amava mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou estudar comunicação social. Tem tudo a ver, que tem um link ali. Só que aí eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, o que que eu estudo? Comunicação social tem as suas vertentes, né? Propaganda, publicidade, relações institucionais e tem jornalismo. Aí eu falei assim, poxa, talvez eu vou escolher jornalismo, porque eu acho que, além de eu gostar de escrever bastante, eu escrevi as minhas próprias peças de teatro. Tem uma relação bacana aí também, porque tem a questão de escrever. Embora as pessoas falavam, você vai fazer jornalismo, daqui a pouco você vai estar no Jornal Nacional. E esse nunca foi o meu interesse, sabe? Se viesse, era lucro. Mas o meu interesse era justamente utilizar a comunicação, utilizar o jornalismo e, de uma forma ou outra, tentar trazer um pouco do que eu estudei com o teatro. E aí, quando eu tomei a decisão de que eu quero fazer jornalismo, por conta disso, de eu ter a oportunidade de me comunicar, eu sempre fui muito de falar, de preferir, inclusive na escola. As pessoas me odiavam porque quando a professora perguntava o que vocês preferem, uma prova escrita ou apresentação de seminário, eu sempre levantava a mão e falava, eu quero apresentar. Então, assim, as pessoas me detestavam porque, poxa, é mais fácil fazer uma prova. Então, eu sempre gostei da comunicação. Então, quando eu escolhi o jornalismo, foi justamente para isso, para tentar unir o que eu tinha como sonho, que era em relação a não deixar, a não perder de vista o teatro, a arte, mas ao mesmo tempo fazer algo que conseguisse contemplar tudo e que no futuro me desse um retorno bacana também. Mas eu tentei unir isso e essa foi a minha história da escolha do meu interesse pela comunicação, em especial pelo jornalismo. Nesse processo de escolha, você teve algum profissional, alguma pessoa que pôde te orientar, pôde te falar o que que o jornalismo fazia na prática, ou você só foi e começou a faculdade na cara e na coragem? Eu fui só na cara e na coragem, mas eu pesquisei muito, porque realmente, assim, a escolha de uma graduação ela é muito importante. Você vai passar um período da sua vida ali, é uma escolha que você tem que ter a garantia de que, cara, eu quero ser feliz com aquilo, né? Aquilo que vai me fazer, para além de um retorno financeiro, mas assim, você tem que se sentir bem em relação à profissão que você escolher. Então, eu muito certo daquilo no momento em que eu pesquisei muito. Eu fui ler muito sobre o curso, eu fui tentar identificar quais oportunidades realmente eu conseguiria ter dentro da área. Hoje, a área de comunicação é uma área que me apresenta muitos outros caminhos
que não somente ligado a, por exemplo, a um jornal impresso, a uma televisão. Existem outros caminhos que na época ninguém me disse. Eu pesquisei. E quando eu pesquisei, falei, caraca, tem esses caminhos aqui, é esse caminho que eu quero seguir, é esse curso que eu quero fazer, pelas possibilidades que ele me traria. Inclusive, hoje eu trabalho com um caminho que talvez muita gente não conheça, que é a comunicação empresarial. Quando as pessoas entram para fazer jornalismo, muita gente já entra com a ideia, né, o conceito de jornalismo. Eu vou ter que trabalhar numa redação de jornal. Eu vou ter que ir para a televisão. Não, existem outros caminhos. Eu não tive realmente uma pessoa que sentou do meu lado e falou: olha, deixa eu te explicar como funciona e assim. Não, foi na cara e na coragem, mas com muita pesquisa. Eu pesquisei muito sobre quais caminhos eu conseguiria encontrar com o curso, pensando mesmo no meu futuro. Entendi. E fala pra gente, assim, de forma simples, e sem os jargões técnicos da área, como é que é a sua rotina diária e mensal de trabalho? É divertida. Confesso para você que é muito divertida. E por que eu digo isso? Como eu falei, né, eu trabalho com comunicação empresarial, então é uma comunicação totalmente diferente das tradicionais, que é em relação a você estar em contato até mesmo com termos técnicos de negócio. Então, isso para mim foi muito importante porque me fez entender um pouco da grandiosidade que existe dentro do mercado corporativo e das oportunidades que ele traz. Então, no meu dia a dia, é muito divertido pelo simples fato de, como eu comentei no início para você, eu não queria perder de vista o meu interesse pela arte, né? O meu interesse pela cultura. Quando eu entrei nessa empresa que hoje eu trabalho, eu entrei justamente com esse propósito. Passei no processo seletivo para estágio e quando eu entrei, quando eu olhei assim o prédio da empresa, eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa que una as duas coisas: comunicação e teatro. E eu só fiquei pensando, como que eu vou colocar isso dentro do ambiente corporativo? Depois de algum tempo, me veio a surpresa, na verdade, me veio o convite, né? O pessoal que trabalha com comunicação é tudo doido, criativo, então tiveram uma ideia de criar um personagem interno que falaria exclusivamente para os próprios funcionários, né? Hoje eu trabalho na Oi, e a Oi possui alguns influenciadores, como por exemplo o Whindersson, possuía na época influenciadores como Gabriel Medina, só que para dentro não existia ninguém que conversasse com os funcionários, né? Essa galera conversava para fora. E aí me veio o convite, pô, Matheus, você já estudou teatro, o que você acha da gente criar um personagem interno e você ser o garoto propaganda interno da companhia para esses colaboradores? Caraca, olha aí a união das coisas. E aí nasceu o Mateuson, que na época era o Whindersson. O Whindersson era para fora e o Mateuson era para dentro. Era o cara que sempre estava conectado e é ele que compartilhava todas as notícias, todas as informações especificamente para os colaboradores da empresa. Fiquei com esse personagem durante muito tempo, inclusive ganhei várias oportunidades para poder visitar alguns prédios do Brasil, da empresa no Brasil, então viajei vários lugares para poder, porque assim, acabou se tornando realmente um personagem. E era muito curioso que quando chegava nos prédios, as pessoas queriam tirar foto, achavam que eu era um ator contratado, mas eu não, sou funcionário igual você. Por isso que eu acho que essa minha jornada ela foi muito divertida, e é divertida até hoje. É óbvio que a gente tem os percalços do dia a dia corporativo que faz parte, mas se eu fosse resumir minha jornada desde o período em que eu entrei como estagiário, hoje a posição que eu estou, é um trabalho de muita diversão, porque realmente me divirto com o que eu faço, com as entregas que eu faço e, ao mesmo tempo, a curiosidade das coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse conhecer, né? E um outro exemplo, aqui dentro, embora eu tenha realmente o personagem, eu também tenho outras atribuições. Eu escrevo conteúdo sobre determinados temas. Eu, por exemplo, quando cheguei, recebi um desafio muito bacana para poder falar e escrever sobre relações com investidores, né? Então, assim, é uma linguagem técnica de mercado que envolve bolsa de valores. Só que, ao mesmo tempo, eu falei, e esse é um mantra na minha jornada, que é tudo que eu fizer para a organização, ela não tem que atender somente a organização, ela tem que me atender também. Eu tenho que tirar um aprendizado daquilo. Então, quando eu ganhei esse desafio, eu não fazia ideia do que era esse tema. Eu falei, eu tenho que estudar sobre isso. E quando eu estudei sobre esse tema de relações com investidores, poxa, me veio uma paixão muito grande para o investimento. Então, hoje eu sou uma pessoa que gosta de investir, entende um pouco de investimento na bolsa de valores, justamente pelo aprendizado que eu tive que ter para poder executar minha tarefa no dia a dia. Então, assim, entrego, gero valor do ponto de vista para a organização, mas ao mesmo tempo eu aprendi, gero para mim também, sabe? Então, assim, é bem curioso, por isso que eu acho que é divertido o que eu faço, que tudo que eu faço eu consigo colher aprendizados para minha vida fora do ambiente corporativo. Qual a sua opinião do quando a faculdade te preparou para você exercer sua profissão hoje no dia a dia?
É até curioso esse tema, né? Porque assim, quando eu olho para a faculdade, realmente a teoria ela é muito importante, mas muitas das coisas que eu vejo hoje no meu dia a dia, eu não consegui enxergar na faculdade, né? No período em que eu estudava, porque realmente eu acho que eu entrei na faculdade em 2018 e eu acho que muito a grade curricular da faculdade ela acabava ficando um pouco engessada em relação a alguns temas que eu falava, poxa, quando eu pesquisei para escolher esse curso, eu via outros caminhos, né? E esses aqui, eu não sei se são os caminhos que eu quero, mas assim, olhando para o que ela entregou para minha jornada de aprendizado, algumas boas coisas eu consegui colher de aprendizado e aplicar hoje no meu dia a dia. Embora eu não vou dizer para você que foram todos, mas o que eu aplico hoje no meu dia a dia, a faculdade, talvez ela me deu ali um embasamento teórico e um pouco prático para poder hoje ter autonomia para poder tomar decisões, por exemplo, do ponto de vista técnico, para sair um pouco do achismo de que eu acho que para o dado me informa que esse é o melhor caminho. Então isso eu acho que a faculdade conseguiu ampliar o meu entendimento, ampliar um pouco da minha cabeça e fazer com que hoje essa teoria, esse cuidado com os dados, esse cuidado com levar uma informação que seja de fato verídica, que tenha os dois lados, que seja imparcial, isso me ajudou no dia a dia, né? Não, mas realmente, assim, não foi tudo, porque realmente, na época, acredito que hoje tenha mudado um pouco, eu ainda achava a grade um pouco engessada, mas hoje eu acho que já deve ter reformulado, mudado, porque as coisas realmente evoluem bastante muito rápido. Você comentou no início que a comunicação social tem diversas frentes. O que que brilhou os seus olhos na hora de escolher o jornalismo em relação a relações públicas, propaganda e publicidade? Por que que você decidiu fazer jornalismo de tantas opções da comunicação social? Principalmente pelo fato de eu olhar para o jornalismo e entender que teria algo relacionado à escrita, teria algo relacionado à comunicação, à fala e tudo mais. Como eu até comentei, né? Como eu venho de um caminho onde eu escrevia muitas peças, então eu sempre gostei muito de escrever. Então, quando eu olhei para o jornalismo, eu falei, cara, eu acho que talvez o caminho que mais me identifique justamente por isso. É claro que tem publicidade, propaganda, é um caminho muito mais criativo, né? De você pensar um pouco mais, mas hoje o jornalismo me possibilita também ser criativo, porque quando a gente olha para o conceito de jornalismo hoje, a gente entende que, poxa, a notícia ela tem que seguir aquele padrão para responder determinadas perguntas de o que, quando, onde, como e por quê, mas por que tem que ser assim? A gente pode criar conceitos de escrita diferentes, então a gente consegue agregar todos, digamos assim, esses cursos, aprendizados desses outros cursos dentro do jornalismo. E o que mais me chamou a atenção é que, olhando para a forma como é feito o jornalismo hoje no Brasil, de que forma eu poderia olhar para o conceito, para essa forma que é feita, e tentar aplicar uma maneira diferente. E realmente, assim, o que mais me chamou a atenção é o fato de eu poder escrever, de eu ter liberdade para escrever, e dos caminhos também que, quando eu pesquisei, o jornalismo em si poderia me oferecer, possibilitar mais caminhos. Foi basicamente nessa linha que eu pensei em escolher o jornalismo especificamente. E de todas as atividades que você já exerceu como jornalista, qual é aquela que você acha mais chata, entediante, e qual que você acha mais divertida? Eu vou começar pela mais divertida, do ponto de vista de conceito de jornalismo, que eu acho que talvez atenda todo o público que for ver esse material. Eu acho que a parte mais divertida é você apurar determinada história. É a forma como você vai chegar, por exemplo, para uma pessoa, para poder entender a história daquela pessoa, contar essa história para outras pessoas. Então, acho que esse processo de você sentar hoje, igual estou sentado aqui com você, entender um pouco da sua jornada, entender o que te aflige, o que te traz alegria, de que forma a gente pode mostrar para o outro a sua jornada, a sua vida. Então, esse processo, né, de sentar, conversar, trocar ideia, de fazer pergunta, né? Então, a gente entende a importância de fazer boas perguntas. Isso me chama muita atenção dentro do conceito de jornalismo, dentro do meu dia a dia, que é quando eu tenho uma demanda, quando eu preciso apurar uma história, seja ela uma história inspiradora, seja ela uma história que a gente precisa de fato mostrar a realidade. Eu acho que esse processo de apuração é o que eu acho mais divertido, porque você se identifica com muita história, você se emociona com muitas histórias também. Então, assim, isso tem um espaço bem bacana aqui dentro do coração que eu acho que me chama muita atenção quando eu faço esse processo de trabalho relacionado ao jornalismo. Agora, a parte mais, digamos assim, mais chata, seja talvez os processos. E aí, por
que eu digo processos, né? Hoje eu trabalho dentro desse ambiente corporativo e existem N alçadas, digamos assim. Faço um determinado conteúdo aqui, tem que aprovar com o Papa. Vai para o Papa, aí depois volta para cá, e aí volta com N ajustes de pessoas que talvez não entendem um pouco do conceito de comunicação, um pouco do conceito de jornalismo, de por que eu estou usando determinada frase aqui, que ela gera um impacto para quem for ler, mas quem tá aprovando, digamos assim, não tem essa concepção. Então, acho que a parte mais entediante hoje sejam esses tipos de processos que acaba limitando um pouco, talvez até a sua própria liberdade criativa, que você propõe determinadas coisas, você enquanto profissional de comunicação, que passou 4 anos dentro de uma faculdade, que depois decidiu se especializar, que você tem embasamento teórico, prático sobre determinada iniciativa, e aí quando você extrapola esse caminho para poder tentar, sei lá, uma validação de pessoas que talvez não tenham, não entendam esse conceito, o propósito daquilo, e volta de uma maneira totalmente diferente. Isso eu acho um pouco entediante, isso eu acho um pouco chato, sabe? Esse processo. Hoje eu tenho muita autonomia para poder executar as minhas atividades, né? Mas no início nunca foi assim. Então, nem sempre é assim no início. Eu já passei por isso, era uma coisa que assim, ai, sério que isso vai ter que passar para validação de quem não entende? Por quê? E por que tirou isso, né? Porque qual que é o argumento de ter tirado determinada frase de um texto que eu produzi? Por quê? Às vezes é achismo, é gosto. Me deixa um pouco entediado em relação a esses processos e que talvez a galera que for começar a estudar, principalmente quando for trabalhar, e aí eu falo com total clareza porque eu vivi isso na faculdade. Dentro de redações, por exemplo, vai passar muito por isso, né? Passa por N validações. E de que forma a gente se acostuma com o texto que eu faço, que eu acho que está muito bacana, de uma forma, quando volta totalmente desconfigurado, com uma outra abordagem, como que eu faço para aceitar aquilo? Então, isso eu acho que no início, principalmente da minha carreira, foi uma parte que eu falei, caraca, que chato, vai ser sempre assim? Eu vou ter sempre que fazer um texto, eu entendo a abordagem, entendo o conceito, construo aquilo, e quando eu passo para outra pessoa dar uma olhada, que volta totalmente diferente, então tá, então escreve você. Então, assim, na época me causou uma certa chateação em relação a isso. Matheus, muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por participar desse projeto. Nada, eu que agradeço novamente. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado e que eu possa, de alguma forma, ajudar outras pessoas nas escolhas das suas graduações que possam ser felizes daqui para frente. Parabéns a você.